preparamos uma reflexão para a noite de hoje, para que nós possamos ter uma ideia, não é? Uma ideia de qual seria a estrutura necessária para que nós pudéssemos aferir uma mudança no nosso estado do espírito, uma mudança no nosso comportamento. Porque embora nós ouvimos muito nas casas espíritas que é muito importante realizar a reforma íntima, o que significaria fazer uma reforma íntima? De um certo ângulo, uma parte da humanidade busca, dentro do contexto do espiritualismo, um processo de elevação de consciência, um processo de conexão com algo divino, um processo de conexão com Deus. Mas isso não é uma tarefa tão simples, porque na grande maioria das vezes as pessoas, elas dividem o seu tempo como se eu pudesse, em determinado momento, buscar essa interiorização e no outro realizar as minhas atividades cotidianas. Cuidar da família, não é? Cuidar dos filhos, esposa, marido, não é? Fazer viagens, buscar o lazer. E não dá para a gente fazer isso dessa forma. Nós não conseguimos criar uma dicotomia em relação a isso, dividir em partes. Agora eu faço isso, agora eu faço aquilo. Mas nós não conseguimos. Nosso cérebro, ele está construído para que nós executemos uma atividade com atenção focada e periférica naquilo que nós nos colocamos à disposição. Dentro desse contexto, olhando o que Joana de Ângeles ela traz em suas obras que foram pelas mãos do Divaldo, psicografadas e tem um alcance dentro do espiritismo razoável. Olhando por este ângulo, a proposta dessa reflexão é nós olharmos realmente as questões que poderiam nos levar ao desenvolvimento de virtudes. Porque, por incrível que pareça, o homem, ele vive duas condições: a condição do vício ou a condição da virtuosidade. É como se uma coisa fosse antagônica em relação à outra, não é? E o vício não é pura e simplesmente o uso de qualquer tipo de droga, qualquer tipo de condição realmente que pudesse construir. O vício são situações que podem ser até a própria maledicência, a libidinagem, ou seja, são características que trabalham com um extrato da natureza humana, não é? Que ela tem uma colocação assim na esfera de energia mais baixa em termos de vibrações. Enquanto que as virtudes é aquilo que é o positivo, é aquele algo que a humanidade, que o ser humano tem condição de construir, olhando por um aspecto do bem. E quando nós olhamos essa questão do bem e do mal, parece que novamente nós construímos polaridades. E o que é o mal? Não existe uma relação de coisas que podem representar o mal. O mal é simplesmente a ausência do bem. Então, em todas as condições em que não pudermos realizar algo ligado ao bem, a coisa será mal. Essa é a colocação. Então, desenvolver e conquistar essa condição não é uma tarefa tão simples, não é? Por quê? Porque depende de uma condição da nossa
do nosso desenvolvimento. Quando nós olhamos a virtude, né, ou as virtudes, como é que nós poderíamos classificá-las? Então, as virtudes, elas têm uma relação com um padrão de pensamento. Né? Esse padrão de pensamento, ele estabelece condições de conduta cuja base está calcada em modelos morais de autoelevação. Os modelos morais, olhando por um aspecto, não é, da elevação da natureza humana, são eles que revestem a condição de conduta, né, e estrutura a maneira de pensar para buscar situações dessa natureza. Para desenvolver esse processo, exige muito esforço e firmeza, né, das propostas que aparecerão. Essas conquistas, elas são individuais. A gente não faz isso no coletivo. Então, olha que coisa interessante. Se as conquistas são individuais, por mais que nós tenhamos uma boa relação dentro da nossa família, nós não vamos fazer isso em grupo. Embora eu me dê bem com a minha esposa e minha esposa se dê bem comigo, ou com os filhos, ou coisas nessa mesma relação, nós não vamos conseguir fazer em conjunto. E vocês podem observar na sociedade, às vezes a gente acaba comentando, não é? Vê algumas famílias que estão fragmentadas, e a gente olha e fala assim, nossa, as crianças cresceram dentro de um berço cuja educação do pai e da mãe são fantásticas. Mas não se consegue construir a perpetuidade do mesmo modelo de padrão, do mesmo modelo de padrão de pensamento. Olha que coisa engraçada, na mesma casa. Porque os indivíduos são impressões digitais únicas no universo, não existe outro igual. Não é só corpóreo, consciencial. As consciências não são iguais. Mas os homens, eles vivem em sociedade, nós somos gregários, nós precisamos estar juntos. Mas as nossas conquistas e os desafios serão sempre individuais. É preciso que haja uma contextualização em que o sacrifício seja em prol do outro. Olha que coisa interessante, né? Se o sacrifício, né, ele não é de interesse pessoal, mas ele é pelo bem do próximo, significa que eu estou trabalhando as questões que nós vamos olhar, não é, em relação a fazer o bem, não importa quem. E na grande maioria das vezes, para fazermos isso, nós precisamos deixar nossa vontade de lado e não esperar a recompensa, por isso sacrifício, né? Esse processo, ele necessita de muito empenho e persistência. Se nós não persistirmos nessa caminhada, e se nós desistirmos a cada dificuldade que encontrarmos, teremos muita dificuldade de construir um modelo, não é? Um modelo de padrão de pensamento que suplante o modelo anterior. E nós somos assim. Né? Nós olharmos a nossa infância, como foi o nosso processo de escolarização, nós vamos ver que a cada movimento escolar que nós aprendíamos algo novo, nós não deixávamos de entender aquilo que já tínhamos aprendido. Nós conseguimos pegar esse pensamento, esse modelo novo e acrescentar naquilo que nós já havíamos aprendido. E assim é a nossa natureza. Entretanto, isso é importante que nós observemos, porque às vezes nós temos muita dificuldade de mudar nosso ponto de vista. Isso é neurológico. E essa dificuldade de mudança do ponto de vista, ela acaba acontecendo em virtude dos valores que estão construídos dentro da nossa sensibilidade memorial, que causa essa dificuldade. E aí então as discussões, os dissabores, eles começam a surgir, exatamente por eu ter a dificuldade de mudar a maneira com que eu vejo as coisas. Então, a cada dificuldade, nós precisamos persistir, né?
despojar das imperfeições aos poucos. Não há um tempo. E às vezes nós ficamos imaginando assim, nossa, eu errei, mas eu não queria ter errado. E aí você começa a construir uma culpa. Porque houve um erro, porque houve uma falha, porque eu não podia ter sido assim. E isso vai lá na frente construir uma patologia. Uma patologia que é sua. Não tem remédio que cura. O remédio está na consciência. Está na mudança do modelo mental. Está na forma de alterar o pensamento. As patologias, elas são oriundas de processos internalizados na nossa alma. Haja vista que até a própria Organização Mundial de Saúde não tem explicação para todas as doenças. Mais de 58% não tem explicação. Como é que a gente adquire isso? Como é que a gente adquire um modelo? É só por experimentação. Nós temos que experimentar. Então, é aquela velha história, né? Só erra quem faz. Quem se propõe a fazer algo vai errar. Então, nós temos que mudar até a maneira de entender. Filhos e netos, porque na grande maioria das vezes, se eles não fizerem, e se não der certo, eles nunca vão saber qual é o certo que deveria ter sido. Ter sido pelo menos planejado. Às vezes, nós arriscamos a tomar decisões e elas não são boas. E tem que servir para alguma coisa. Mas não serve para construir a culpa. Não serve para construir a culpa. Então, no contexto olhado pelo mundo do Espiritismo, nós vamos observar, que uma maneira de realizar esses aprendizados, é passando pelas dificuldades. E essas dificuldades só surgirão à medida que a gente se expõe a elas. E levando muito em conta ainda, nas experiências reencarnatórias, ou seja, em cada encarnação nós vamos construir um aprendizado. Portanto, a reencarnação, ela não pode ser perdida. Ela não pode ser perdida. Nós hoje ocupamos esse modelo que nós nos encontramos aqui, no sentido de que esta é a nossa melhor versão. Não tem versão anterior, essa é a melhor. A versão anterior não é igual a essa. E se eu falhar nessa versão, muito provavelmente eu não vou voltar uma versão para trás. Mas eu vou ter que reconstruir dessa versão para frente situações necessárias a eu poder resgatar isso no futuro. E aqui cabe uma reflexão no sentido de que muitas vezes, quando nós olhamos as patologias, as doenças da humanidade, nós vamos entendendo ou vamos ouvindo algumas pessoas dizer: não, isso aí foi porque numa vida passada ele fez assim, assim. Não é bem assim. Não é bem assim. É um pouco mais complexo do que isso. Não existe uma explicação e uma resposta muito simples para esse tipo de situação. Existem sim condições reencarnatórias que elas trazem mazelas e processos anteriores a esta que se apresenta. Mas isso não é uma regra pura e simples, não é uma regra direta, não é só isso. Então, na grande maioria das vezes, as experiências, elas se transformam numa oportunidade. E essa oportunidade, ela tem que ser, na verdade, colhida com luta. Às vezes os processos são doloridos, não é? Pedir desculpas ou pedir perdão não é uma coisa fácil. Desse grupo que aqui se encontra hoje, vocês, sinceramente, têm facilidade em pedir perdão quando vocês reconhecem que vocês erraram? É simples fazer isso? Sim ou não? Não é simples. E o simples fato de nós não conseguirmos fazer isso não significa que nós estamos atrasados. Significa que ainda nós não nos conhecemos. E para conhecer o outro, antes de conhecer o outro, você tem que se conhecer. E nós não fomos criados
com o senso de julgamento, não é? Se baseando num modelo que se apresenta. Não? Porque este mecanismo é um mecanismo de imperfeição para todos. Não existe o mais bonitinho, não existe o melhorzinho. Nós estamos todos dentro de um processo, cada um no seu momento, cada um no seu movimento, não é? Cada um na sua condição. Então, para construir esses processos com base naquelas ações que são perpétuas, né, precisam ser dessa forma, como é que funciona? Não é? Para nós desenvolvermos a virtude, é preciso que nós também entendamos o que significa a fé nesse processo. O que é ter fé? E a fé é uma certeza absoluta que não está escrita em nada, em lugar algum, mas simplesmente você sabe que aquilo vai acontecer daquela maneira que você espera. Essa é a fé. A fé não está em livro, a fé não está em fazer oração, a fé não está em fazer reza. Não é isso. A fé é uma certeza absoluta que brota do âmago do ser. E essa fé ela só é construída a partir de que, nesse interior do ser, existem experiências que elas ficam emergindo e submergindo na consciência o tempo todo. É isso que fortalece a fé. Ou seja, a fé é resultado de aprendizados que hoje são inconscienciais, mas estão dentro da nossa natureza. Nós sabemos que vai acontecer aqui, porque nós temos uma relação divina com essa ocorrência. Isso extrapola este mundo material que nós estamos aqui. E cada um de nós é capaz de encontrar isso. Nós não vamos encontrar isso em livros. Podem tentar apontar. A contextualização da virtude, se eu tenho a minha fé fortalecida, ela começa a construir valores positivos. E isso eu reconheço isso à medida em que eu me vejo no processo. As pessoas confundem muito isso com caridade, né? Achando que na verdade ter uma virtude é simplesmente ser caridoso. Não é isso. A caridade é resultado de todo esse ciclo aqui. E é só isso que fortalece a construção de um novo modelo. Assim pensa Joana de Ângeles. Olha que coisa interessante. Então, as virtudes são valores positivos, são modelos, são padrões positivos, padrões que nos fortalecem na causa, sem nós questionarmos a nossa existência para isso. Conhecimento. A partir do momento em que eu estou aqui, em que eu pus o pé deste lado de cá, cheguei aqui para fortalecer o meu conhecimento. E conhecimento não é delírio. O conhecimento é se pôr dentro do processo. É se apropriar de tudo aquilo que um processo lhe oferece, seja uma relação amistosa ou não, seja uma relação, por exemplo, escolar, seja uma relação profissional, seja uma relação de tratamento social. Isso constrói conhecimento, porque você começa a se colocar dentro do processo, não como observador. E a partir daí, então, nós vamos trabalhar o que é o autodomínio. E por que o autodomínio é importante? Porque se eu conheço, se eu tenho fé, se eu tenho a crença que aquilo vai dar certo, se tudo aquilo que em função dessa crença eu tenho uma reação de positividade, se eu percebo, não é, que tudo isso constrói um conhecimento, se eu consigo me reconhecer nesse conhecimento, então eu posso agora buscar o meu autocontrole. Por quê? Porque o meu autodomínio mostra para mim, não é para você, não é para você, não é para você, que eu sou capaz. E se eu sou capaz, eu posso auxiliar o outro a ser capaz. Mas eu preciso me reconhecer no processo. E aí então, para esse ciclo funcionar, eu preciso preciso desenvolver valores de perseverança. Por quê? Porque isso não é uma caminhada positiva.
Nós vamos encontrar aqui muitos contrapontos, nós vamos encontrar muitas pedras no caminho, nós vamos tropeçar, vamos encontrar buracos. Não é uma estrada pavimentada, linda e maravilhosa, reta, que nós não vamos ter problema algum. Não, nós vamos ter muito percalço aqui. Porque para nós acrescentarmos conhecimento na nossa natureza, precisa haver aceitação. E isso também é neurológico. A neurociência explica bem isso, como que é para você aceitar um valor novo e suplantar um valor que está dentro de você. E quando esses valores entram dentro do ser, pelo campo emocional, é pior ainda de removê-los. Porque dói. E quando dói, não quer. Parece que o ser humano foi construído simplesmente para ter prazer, para aproveitar a vida. E eu não entendo o que é esse aproveitar a vida, se tudo que a gente trouxe até aqui, não sei vocês, mas para mim não foi nada fácil. Chegar no momento em que eu cheguei até esse ponto da minha vida, não foi uma travessia simples. Não é? E para isso eu tive que mudar muita coisa e tenho que mudar bastante ainda. Então veja, a perseverança é a alavanca que me empurra e fala assim, não desista não. E aí, quando eu começo a desenvolver valores que estão brotando dentro de mim, e a piedade é uma delas. Piedade não é ter pena. Piedade é reconhecer nesse processo que você, por mais ruim que esteja, dentro do meio, talvez você esteja melhor que muitos outros ainda. E desenvolver esse reconhecimento não para si, mas em prol de outrem, significa uma reconstrução do seu interior. E nós vamos desenvolver o que é conhecido como amor fraterno. É que chamar o outro de irmão, de irmã. Não basta uma tratativa de pronome, mas que o outro, reconhecidamente, ele pode ser realmente o seu irmão, porque existe uma energia de ligação que me faz entender o outro, que faz que eu consiga me posicionar em relação ao outro sem agredi-lo. E na grande maioria das vezes, quando eu for agredido, eu vou também entendê-lo. Essa é uma condição que não é fácil de a gente buscar, não é? E aí sim, a caridade é o resultado de toda esta cadeia. Aí nós vamos ter uma máxima do Espiritismo que é assim, né? Fora da caridade não há salvação. Tem um monte de espírita que repete isso o dia inteiro. Às vezes o espírita chega aqui, uma régua, e o espírito também vai de leva, né? Às vezes a pessoa chega aqui, tem problema o dia inteiro, chega na porta que está soltando fogo pela venta. Está em construção isso aqui. E a gente tem que entender e está tudo bem. Não tem nada de errado. Não é porque é uma casa espírita que aqui só se preconiza o bem. Sim, só se preconiza o bem, mas quando a pessoa não está bem, a gente tem que ajudá-la. Essa que é a questão. Isso aqui, gente, é uma rota espiritual que, na verdade, ela veicula-se o tempo todo dentro da nossa rede neurológica. É a nossa rede neurológica que consegue navegar pelas percepções, a capacidade que o nosso segundo cérebro tem, que é o sistema límbico, de construir, identificar, separar coisas e formar memórias. Olha como o nosso corpo, ele é tão perfeito pela condição da criação que nos propõe a aprendizar com ele mesmo. O que é importante nós levarmos em conta? Que a bondade e a misericórdia amparam sempre as dificuldades que aparecerão. Que esse processo vai sempre iluminar a nossa consciência quando fizermos o certo. E o certo não está escrito só na lei. O certo está escrito dentro de cada um de nós. Então todas as ações que nós vamos praticar, todo julgamento que nós fizermos, se a gente der uma paradinha e falar assim, putz, pisei na bola, dá um passo para trás e vai pedir desculpa.
Fazer o certo é construir o autodomínio. É resultante da fé, do conhecimento, da perseverança. Tudo isso fortalece o caráter e a moral. Vou fazer reforma íntima não é uma coisa simples, não é? Amplia a nossa capacidade de empatia. Empatia é uma estrutura impressionante da nossa condição espiritual em relação ao nosso mecanismo cerebral. Psicopatas e sociopatas não têm empatia. Eles nascem com esse defeito do caráter. Não é uma doença. Essa doença é espiritual, não é física. Então vejam que coisa interessante. E eu me colocar no lugar do outro, eu estou construindo empatia. Eu vou conseguir fazer sempre isso? Não. E quando eu não faço, eu sou um sociopata? Também não. Existem condições para nós desenvolvermos isso. E essas condições somos nós que construímos com base nessa cadeia que eu mostrei para vocês. Por um outro lado, nós vamos trabalhar sempre a nossa percepção com a construção de consciência. Não é? Ou seja, a consciência é como se fosse um repositório, não é? E esse repositório é como se fosse, por exemplo, uma condição de um caule. E nós vamos ver que existe toda uma caracterização. Não é? Tem a parte mais externa e a parte mais interna. O nosso ego é esse aqui, ele está no centro da consciência. E o ego é como se ele fosse um divisor de águas. As pessoas confundem muito, achando que ego é uma coisa ruim. O ego não é ruim. O que é ruim é o resultado quando o ego fica exacerbado. E isso é construído, na verdade, pelas paixões, por outras frestas, até da própria consciência da natureza humana, que muitas vezes não é formada nesta vida, vem junto. E essas fragilidades nós temos que olhar dentro de cada um de nós. Isso é um processo de auto-reflexão. Então a consciência, na verdade, ela tem um conteúdo psíquico. E quando ela entra em relação com o seu eu, cria uma consonância. O seu eu é a parte mais profunda do seu estado de consciência. É lá na parte mais íntima, na parte mais íntegra da sua natureza, que todos os valores de todas as encarnações elas se encontram. E que uma parte delas, nesse momento, uma pequena parte, ela consegue vir um pouco mais aflorada para este momento que estamos vivendo agora. E é esta parte que nós temos que trabalhar nesse momento. Nós temos um eu que é presente, que é esse que aqui se encontra, mas nós temos um eu mais profundo. Não é? E nesse eu mais presente, nós vamos observar que para construí-lo, para constituir este eu, existe um esforço e firmeza de propósito. Não é? Hoje, se você olhar a criança, se você pegar um adolescente que ele está na escola, está firmando, não acabou a escola do primeiro grau ainda, ele vai falar: o que você pretende da sua vida? O que você sabe? Não sei, eu acho que eu vou. Não sei, acho que eu vou fazer um mochilão. Legal, né? Você se consultaria com um médico que acabou de se formar em medicina e foi fazer um mochilão? Legal, né? E aí? E se fosse seu filho? Não é só um médico, não. Você contrataria um engenheiro para fazer uma ponte, vai todo mundo passar para trás, porque ele acabou a faculdade e foi fazer um mochilão. Eu não tenho nada contra o mochilão, gente. Não é nada disso. Falta propósito. Não é? Então, precisa ser firme nos propósitos para constituir um eu presente sólido. Não é? Nós temos um passado profundo, um passado mais presente, e temos um eu presente que está estabelecido com a consciência do nosso ego, e aí nós vamos ter um corpo mental. Este corpo mental não é um corpinho assim, é como se toda a nossa estrutura de pensamentos concretos e pensamentos abstratos estivesse dando a mesma reposição. Essa aqui é a questão. E aí nós vamos ter uma essência um pouco mais sutil, submaterial, que vai ligar a nossa alma com o nosso corpo. Essa é a nossa constituição presente. A educação, ela é uma ferramenta
E nós confundimos isso com escola, achando que a escola tem que cuidar de criança. Não, quem cuida da criança é a família. A escola escolariza, diferente. A educação vem de casa, não é? E aí a educação, ela aprimora. Então toda esta fase que ocorre no indivíduo, nessa fase, nessa caminhada de formação, desde da vida uterina até o indivíduo ser um adulto, ela é importante porque vai acontecer um refinamento, um aprimoramento daquilo que ele trouxe com ele e dos valores que foram construídos nesse momento. Não é? Então existe uma dependência, não é, de outros para fortalecer e para preparar o indivíduo. E esses outros quem são? A família. A grande maioria das vezes as pessoas vão buscar ajuda lá fora. Mas o problema é trabalhar com o que está dentro. Não é? Educação, amor e comportamento é uma relação entre inclinação e vontade. Esses valores são construídos dentro do seio familiar. Ou deveriam, pelo menos, né? A gente olha a sociedade no mundo hoje e fala assim, nossa, está tudo tão moderno, né? Vai a família inteira no restaurante almoçar, a criança está no celular. Assim. O marido está no celular e a mulher está no celular. Todo mundo faz um pedido, põe o celular, todo mundo come, vou fechar daqui a pouco, dá um intervalo, pega todo mundo no celular de novo. É legal essa interação. Mas, como é que nós vamos aprimorar essa condição? Não é? Nada contra a tecnologia. Eu sou um cara que usa tecnologia da hora que eu levanto para eu dormir. Então, ser virtuoso é desenvolver bons hábitos. Tem alguma situação de eu desenvolver isso com algum livro, como você indica uma literatura? Não, olha para você mesmo. Veja se você não está invadindo o espaço do outro. Veja se você não está sendo permissivo. Veja se você não está deixando a coisa simplesmente acontecer, porque não é com você mesmo. Não é? E assim somos todos nós. A vontade tem um papel fundamental no desenvolvimento das virtudes. E é a vontade que alavanca o pensamento, e a vontade com o pensamento constrói especificamente o veículo das ideias. As ideias são formadas quando o campo da vontade é fértil. Nós precisamos governar, gerenciar o nosso esclarecimento e a nossa vigilância. Precisamos governar todos os setores da nossa ação mental. Assim coloca Joana de Ângeles. Na visão espírita, as virtudes elas devem ser cultivadas. Então, não é só fazer evangelho em casa. Não é só fazer oração. Ajuda, tem um valor fantástico para isso, mas isso não é remédio, não é estou com dor de cabeça, agora vou tomar uma aspirina. Não é isso. Isso é uma prática, é um exercício. A execução do evangelho, a execução da oração é uma prática que deve levar o indivíduo à reflexão. Uma vez em reflexão, o indivíduo começa a repensar modelos, começa a construir novamente processos que serão virtuosos na sua vida. Então, esta frase que fora da caridade não há salvação tem uma relação muito importante com benevolência, né? Com indulgência e com perdão. Três coisas que nós temos muita dificuldade em fazer. Porque nós não conseguimos ser bom para todo mundo. Porque às vezes a gente olha para a pessoa e fala, não sei daquela pessoa. O simples fato de identificar uma situação como essa, lembre-se disso, não estou sendo benevolente. Outra condição é indulgência para com os imperfeitos. Se nós não somos perfeitos, como é que não podemos julgar o outro que também não é? É o outro falando do rasgado, né? E perdoar as ofensas, né? É uma tarefa complexa. As virtudes construídas é que vão revelar a nossa vida espiritual. Então isso é um processo. Às vezes leva mais do que uma encarnação. Então quando nós olhamos Santo Agostinho, quando nós olhamos, por exemplo, outros, né? Paulo, as cartas de Paulo, começar a dar uma análise nas cartas de Paulo, não como uma história bíblica, mas uma análise como esse cara pensava, como que ele imaginava que as coisas eram, como ele sentia, qual foi a relação que surgiu dentro dele. Ele resgatou o velho homem, não é? Ele
resgatou um velho homem que para ele não existia, mas estava dentro dele. Então, trata-se de desenvolver uma essência para o bem, né? E que infelizmente às vezes acompanha enfermidades morais. E a gente não trata isso com remédio, porque não tem. A tratativa é reflexão, não é? Até terapias, e tem pessoas que não conseguem lidar com isso, precisam de auxílio, não é? E aí nós vamos observar que esse procedimento precisa se afastar de algumas coisas, como orgulho, por exemplo, né? Tem que estar afastado, né, da propaganda das atitudes, ou seja, nossa, eu fiz aquilo lá, você viu que legal que eu fiz? Puxa, hoje eu dei aquilo, isso aqui não acrescenta nada. Isso constrói cada vez mais o orgulho, né? Ser isento do interesse pessoal, desapegar das coisas materiais, não significa manter pobreza, é simplesmente usá-las para aquilo que elas foram feitas. Nós não precisamos adorá-las, mas usá-las. E quando findou o seu tempo, vamos buscar outra coisa. É assim que a gente tem que fazer. Então, a caridade é a prática edificada para o desenvolvimento da virtude. Assim pensa o Jorge de Ramos. Então, para chegar na caridade, não é enfiar a mão no bolso e dar uma moedinha no semáforo. Então, isso não é caridade. É um roteiro, é uma rota. E que vai depender de muito esforço, muita vontade, muita perseverança, saber lidar com a frustração. Dessa maneira, eu deixo aqui a reflexão da semana para vocês, né? A gente trabalhar os processos para a gente ter a oportunidade de conquistar virtudes, porque elas não estão em livros. Muito obrigado, tenhamos uma excelente semana.